Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal Roberta Nasa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O meu canal eu falo sobre superação, sobre restauração pessoal. Há um pouco mais de 3 anos eu passei pela dor de uma separação. Foi uma dor terrível. Eu tive que me resgatar em Deus, em Cristo Jesus. Eu tive que me reinventar. Eu tive que começar. Não digo do zero, né? Porque a gente nunca começa do zero, né? A gente sempre tem experiências na vida da gente que a gente pode aproveitar. Mas eu tive que recomeçar minha vida aos 48 anos de idade. Hoje eu tenho 51. Eu tive que fazer muitas coisas que eu não sabia fazer. Eu tive que aprender muitas coisas que eu não tinha nem noção de como era para fazer essas coisas. Eu tive que fazer tanta coisa, eu tive que superar tantas coisas que Deus ele me resgatou de uma forma tão extraordinária e hoje eu estou aqui para contar para você que é possível sim você superar essa dor. Você mulher que está me assistindo, você homem também que está me assistindo, que talvez esteja passando por esse momento de dor, talvez a sua esposa tenha saído de casa, talvez também você tenha saído de casa e tenha o desejo de voltar para sua família, ou não, talvez você queira só se restaurar, talvez você queira viver sozinho. Eu não estou aqui para dizer para você o que você deve ou o que você não deve fazer. Isso é entre você e Deus, entre Deus e você. Eu falo sobre restauração pessoal porque Deus ele fez isso comigo e eu passei por um processo muito doloroso, dores nas quais eu tive que superar, eu tive que passar por processos de humilhação, de vergonha, então eu tive que entender o que Deus queria comigo naquele momento. Eu sou a favor da restauração de casamentos, mas eu também sei que Deus é soberano e a vontade dele na nossa vida tem que ser a palavra final. Ou seja, se você tem intenção de ficar sozinho ou sozinha, isso aí é você que vai decidir. Se você tem a intenção de casar novamente, isso também é você que vai decidir. O meu canal, eu trago para você mensagens diárias, relatos diários, experiências que eu passei, eu trago meu testemunho para você entender que você não precisa esperar essa parte acontecer. Você não precisa pensar no depois, você tem que pensar no agora. O que você precisa fazer agora para você sair desse lugar de dor, esse lugar de sofrimento que eu sei que é terrível, humilhação, ataques espirituais, ataques verbais de pessoas conhecidos, amigos, estranhos, inimigos. A gente sofre tanta coisa nesse período, tanta humilhação, que hoje eu tô aqui para contar para você que eu passei por isso tudo e eu sempre gosto de trazer histórias relacionadas à Bíblia, porque foi aonde eu mergulhei, eu sempre falo em todos os meus vídeos, parece até que é meio repetitivo, mas eu quero fazer questão de falar. Deus foi 100% na minha vida, foi 100% Ele que me tirou desse lugar, até mesmo porque eu não tinha forças para sair dali, daquele fundo de poço, eu não tinha ânimo, eu queria mesmo que Deus me levasse desse planeta, dessa terra, eu não queria mais viver. E eu digo que eu fiz 1%, mas Deus fez o 100% na minha vida. Então eu sempre trago histórias da Bíblia, que a minha Bíblia está aqui, sempre pertinho de mim. Trago relatos de coisas que eu me lembro no meu dia a dia. Peço sempre o Espírito Santo para me guiar, para falar aquilo que eu tenho que falar. Porque talvez eu venha falar coisas demais ou talvez coisas de menos, mas eu quero que tudo que eu venha falar venha alcançar o seu coração. Que você possa entender que você precisa mergulhar na palavra. Não importa que você leia, não importa que você medite, não importa que você leia e não entenda, não importa que você medite. E olha os fogos aí. Hoje aqui no Rio de Janeiro, estou falando aqui do Rio de Janeiro, hoje é feriado de São Jorge, então a hora que você escutar algum barulho aí, eu não vou pausar, não vou editar, vou fazer do jeito que tá para você ver que é ao vivo e que é a cores. Então, voltando ao nosso assunto, eu passei por um período que quando meu esposo saiu de casa, foi tão difícil porque a gente trabalhava junto e eu tive que fazer tudo sozinha depois, né? Tive que fazer a parte que ele fazia, né? Nós trabalhávamos com artesanato, nós vendíamos para redes de lojas, era um artesanato, uma coisa bem, vamos dizer, bem artesanal, porém a gente conseguia colocar nas lojas de atacadão, essas coisas todas, então eu ficava com a parte de produção, né, que a gente tinha uma equipe de produção e ele ficava com a parte de a logística de venda, de entrega, de receber, de pagar, essas coisas todas. Quando ele saiu de casa eu tive que fazer isso tudo sozinha, mas não foi de imediato.
também por não ter essa experiência que ele tinha, eu tive que reduzir muito os clientes e a gente vendia para não só para a região aqui que nós moramos, né, que eu moro aqui agora porque ele está em outro lugar, mas a gente vendia para o Brasil todo, a gente mandava para o transportador, a gente tinha um carro, né, que a gente transportava também, a gente levava, então era uma logística muito grande, então era uma quantidade grande de artesanato. Então eu tive que reduzir isso praticamente em 10%, né, e naturalmente eu reduzindo isso, a minha renda ficou muito menor e eu tive que lidar com isso tudo naquele momento de desespero. As portas todas se fecharam e eu, mesmo assim, eu continuei ainda a vender para algumas pessoas. Eu ia lá, ligava, perguntava se as pessoas, tudo que ele fazia, eu fazia, né? Até que chegou um momento que aquilo ali começou a ficar muito cansativo e eu não sabia muito lidar com aquelas pessoas que pagavam depois e encomendava e depois falava que não queria para deixar para o próximo mês. Aquilo ali começou a me chatear muito e eu comecei a ficar sem renda, né? E eu contei para vocês aqui que nesse período também, até que isso acontecesse, foi logo de imediato também, eu não me lembro o período certinho, mas eu tive ajuda da minha irmã, ela me ajudou a bancar as minhas despesas principais durante, se eu não me engano, alguns meses. E eu tinha muita vergonha quando ela fazia isso, porque ela trabalha por conta própria, né? Ela é terapeuta, ela é podóloga e ela também trabalha por conta própria, então eu ficava morrendo de vergonha todas as vezes que ela falava, olha, eu não consegui botar hoje, vou botar amanhã, e eu fazendo de tudo, eu comecei a fazer unha, eu comecei a fazer salgado, eu comecei a fazer tanta coisa, até que teve um momento que eu comecei a olhar as coisas que tinham dentro da minha casa, que eu não utilizava e que eu poderia passar sem, e comecei a vender essas coisas. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Josué, capítulo 1. Eu estava lendo aqui agora antes de começar esse vídeo com você, eu vi que esse capítulo 1 é maravilhoso, mas eu vou ler só um pedacinho, que é uma parte bem conhecida, né, desse livro de Josué, ao fogos aí de novo, que fala quando Josué ele teve que assumir o comando do povo ali de Israel para fazer aquela entrada na terra de Canaã. Quando Moisés já tinha ido, se eu não me engano, Josué fica no lugar de Moisés. Moisés já tinha ido e, né, partido, e Josué tinha que cumprir aquele chamado, né, porque Deus escolheu ele para ficar ali. E esse pedacinho aqui, que é muito conhecido, a maioria de vocês conhece, eu tenho certeza, fala o seguinte, ó: lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. É claro que se Deus está falando isso aqui com ele, é que ele ficou com medo, né? Claro que Josué ele foi um homem animado, né? Ele quando foi lá na terra de Canaã para espionar, né? Como é que era a terra, ele voltou falando, né? Que a terra era muito boa, incentivou o povo, aquela coisa toda, aquela história toda, né? Mas só que quando ele é chamado, eu creio que ele teve aquele medo, né? Como é um medo normal de todas as pessoas, e Deus aqui ele fala para ele, seja forte e corajoso, porque eu estarei com você. Só que Josué teve que fazer a parte dele, Deus não fez a parte de Josué. Então, quando eu falei para você, quando eu fiz essa introdução, falando para você das coisas que eu tive que fazer e das coisas que eu tive que começar a vender dentro da minha casa, Deus ele tinha falado para mim logo no início que ele seria comigo, mas eu teria que fazer minha parte. Só que me deu muito medo. É como se eu tivesse que caminhar novamente, né? Eu até em algum momento eu tive uma síndrome do pânico, eu fiquei totalmente apavorada, não sabia o que iria acontecer comigo. Interessante que agora vendo tudo, estando do lado de fora, né? Vamos dizer assim, eu vejo assim que Satanás ele é tão ardiloso que ele se aproveita da situação, porque você vê que você tem pessoas em volta te ajudando, né? No meu caso eu tive poucas, mas eu tive pessoas me ajudando, pessoas intercedendo por mim. Só que na hora que você está ali naquele sofrimento, você não vê nada disso, você só vê o escuro, você só vê você caindo, as pessoas te acusando, você não querendo sair de casa pela vergonha,
você não vê nada, absolutamente nada. Você só vê que você está num buraco, que você não quer sair dali e que você precisa sair dali, mas você não sabe como. Mas enfim, voltando aqui para as coisas que eu fiz, então eu comecei a olhar as coisas que eu tinha dentro de casa. Eu vendi meu micro-ondas na época, eu vendi um cooler aqui que eu vendi, tinha uma mesa, a gente no caso, né, a gente tinha, como a gente trabalhava com artesanato, a gente tinha muitas mesas que a gente precisava colocar as coisas para secar, a gente precisava cortar, então a gente tinha muitas mesas, então é interessante que até nessas mesas era tanta mesa e a gente não tinha o hábito de comer nessa mesa, de botar uma mesa posta pra gente jantar, pra gente almoçar. Tudo nosso corria em torno de trabalhar. Trabalhar e pagar, trabalhar e pagar, trabalhar e pagar. Isso também vai minando o casamento, né? Então, aí comecei a vender essas coisas, aí eu conseguia, eu já fazia coisas de costura criativa. Eu também trabalhava com biscuit na época, já tinha parado um tempinho, mas eu já estava na costura criativa. Então eu tive que inventar outras coisas para fazer, me atualizar, e tudo que eu via na internet, lá no Pinterest, né? Tudo que eu via no Pinterest, eu colocava lá no Facebook. Ah, eu faço isso, faço aquilo, coisas que eu nem tinha feito ainda. Mas o que eu fazia? Quando eu botava lá que alguém me pedia, rapidinho eu olhava, ficava ali horas e horas vendo o vídeo e ficava vendo como que fazia. Na minha cabeça eu falava assim, eu tenho que aprender a fazer, porque isso depende para eu poder me alimentar, para poder comprar as coisas para dentro de casa, então tem que me virar, eu tenho que fazer. Então eu fazia isso, colocava lá sem ter feito, né, as coisas. Então eu tenho essa facilidade de aprender as coisas, então assim, pela necessidade, então a facilidade aumenta, né? Então eu colocava lá no anúncio, a pessoa pedia e eu ia lá e fazia. A pessoa, Roberto, você faz desse jeito, você faz assim, faz assado, faz menor, faz quadrado, faz redondo. Eu falei, não, eu faço assim. E aí eu fui levantando, me levantando. Eu me lembro também que eu trabalhei com meu filho é músico, já contei para vocês aqui, né? Os dois são músicos, mas tem um que ele é músico profissional e ele né, ficou muito triste com a situação quando ele viu que a gente estava passando por aquilo ali e ninguém estava entendendo, né? Ninguém estava entendendo o que tinha dado na cabeça dele de sair, porque 28 anos de casado, né? Mas você sabe como é que é, né? A mulher estranha é terrível, é aquele fundo de poço que o homem entra e não sabe onde ele está entrando, né? Aí o meu filho me chamou para poder trabalhar com ele e eu ia lá, ó, carregava, se eu não me engano, eu fui uns 3 ou 4 shows com ele, eu carregava a caixa de som e ele com muita gentileza, coitado, eu me lembro que ele não deixava eu carregar peso, eu carregava um microfone, eu carregava um fio e ali eu consegui trabalhar com ele e nem precisava, porque ele tinha tanta gente que trabalhava junto com ele que nem precisava que eu fizesse isso, mas ele entendia que na cabecinha dele que eu ia sair de casa, eu ia ver ele tocar, ele queria me ver perto dele, porque estávamos nós dois tristes, estávamos nós dois, não, nós três, né? Mas o outro nesse período estava na casa da minha sogra, porque ele optou por ficar lá, porque era tudo muito confuso. A minha casa estava muito desregulada, eu não sabia o que eu ia fazer para comer no outro dia, estava com ordem de despejo, foi terrível, foi terrível. Tudo aconteceu de uma vez só. E agora, contando isso para vocês, eu me lembrei que no primeiro dia, né, no primeiro ano, né, que ele saiu, que teve o Dia dos Pais, eu estava com meu filho trabalhando, eu ia lá pedir água para ele, pedia para acender a luz, apagar a luz, essas coisas todas, né? Aí teve nesse primeiro ano que ele foi o Dia dos Pais e ele estava tocando, teve um momento lá que ele foi falar com as pessoas que estavam lá, vendo ele assistir, ele estava tocando numa pousada bem conhecida aqui na nossa região. E ele falou para as pessoas, olha, eu quero agradecer a você, pai, que está aqui, e que hoje é um dia disso, um dia daquilo, e eu acho que naquele momento ele não aguentou, e ele chorou tanto, tadinho, ele chorou tanto, todo mundo olhando, aí eu tive que ir lá, na hora do show dele, abraçá-lo, beijá-lo, e todo mundo entendeu, conseguiu entender o que estava acontecendo, e nós passamos por isso, e foi assim, um momento triste, e ao mesmo tempo um momento de superação. Mas vamos voltar aqui para o assunto. Eu também fiz muitos cursos na época que meu marido saiu. Eu mergulhei de fazer cursos porque eu tinha que preencher minha mente com alguma coisa. Eu tinha que parar de pensar naquilo que estava acontecendo e a única forma que eu encontrei, além da palavra de Deus, que foi o marco na minha vida, foi o ponto inicial da minha restauração,
eu comecei a fazer muitos cursos mesmo, inclusive comecei a fazer uma faculdade, já me formei. Eu comecei a fazer muitos cursos de graça, muitos cursinhos de pagos também, mas valores que eu conseguia pagar. Hoje eu dou continuidade a aos meus estudos. Hoje, atualmente, eu faço especializações, mas eu não tinha dinheiro para pagar curso pago. Eu entrava em live de graça, eu entrava em cursinho, que tudo que eu via que era relacionado à saúde mental, que eu precisava parar de pensar naquilo ali, eu precisava entender o que estava acontecendo na minha cabeça, porque, na verdade, o nosso casamento não estava bom. A nossa vida de casado não estava bom, e quando ele saiu, eu tive esse susto. Eu quis ele de qualquer maneira, do jeito que estava, o casamento que estava uma porcaria, eu quis. Então, assim, eu não consegui entender. Um dia eu estava. Nós estávamos brigando, repudiando um ao outro, sem desejo um pelo outro, e no outro dia eu já estava com tudo ao contrário, querendo o casamento de volta de qualquer maneira, querendo ele de volta de qualquer maneira, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então eu precisava muito entender, sim, através da Bíblia, do que estava acontecendo no mundo espiritual, né? Como eu falei para vocês em vídeos anteriores, de coisas que eu tive que renunciar, né? Tive que abrir, que eu dei legalidade no mundo espiritual para Satanás, para ele agir na minha vida, para eu chegar no tempo que eu cheguei. Mas eu precisava também entender nas minhas emoções o que estava acontecendo, porque loucura da nossa cabeça, principalmente nós que somos cristãos, achamos que nós não precisamos de ajuda terapêutica, nós não precisamos rever a nossa saúde mental quando nós passamos por qualquer tipo de perda, qualquer tipo de luto, que na verdade quando acontece a separação, segundo a psicologia, é um tipo de luto também, e nós precisamos passar por essas fases, que existem as fases do luto real, quando uma pessoa fisicamente morre, mas também existe a fase do luto quando a pessoa vai embora, que segundo a psicologia também é considerada como luto. Então eu estava passando por um luto, só que eu não queria aceitar, eu não queria passar pelo processo, e foi muito complicado para mim. Então, o foco desse vídeo hoje é para falar para você: seja forte, seja corajosa, faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Porque não, eu falei para vocês aqui, ó, eu tive que me reinventar, eu tive que fazer coisas que eu nunca fiz antes, eu tive que, isso tudo que eu tô falando para vocês, eu não tinha força para fazer, eu não queria fazer. Por isso que eu falo para vocês que Deus me ajudou 100%, porque isso tudo parecia que Deus estava me conduzindo. Na verdade, Ele estava me conduzindo, porque forças minhas mesmo eu não tinha. Minha vontade era de enfiar minha cabeça dentro de um buraco, ou era sumir dessa cidade, sumir desse país, sumir desse mundo, e nunca mais ver ninguém. Mas Deus, ele sabia o que poderia acontecer comigo, sabia, né, como ele sabe, os frutos que eu daria para frente, porque depois disso tudo que aconteceu, inclusive até teve um dia que eu fui pregar numa igreja, e justamente nesse dia ele veio aqui na cidade com a OM, né, com a outra mulher. Então esse dia foi um dia assim bem complicado para mim, porque eu não queria nem sair de casa para não deparar com a situação, porque só quem passa é que sabe, né, como que é constrangedor isso. Mas o Espírito Santo, ele foi tão maravilhoso, ele ministrou no meu coração, ele falou: Roberta, não é por você, é por mim, você sempre está falando que pede para eu te usar, então é aí que eu vou te usar. E eu fui lá um bairro diferente daqui onde eu moro, fui lá nesse dia pedindo a Deus: Jesus, não deixa eu encontrar com ele no meio da rua não, né, que eu fiquei um tempo esperando. A pessoa queria me buscar num determinado ponto que nós marcamos, e eu pedi, e justamente era no centro da cidade, e eu pedi: Jesus, não deixa eu encontrar, Jesus, não deixa eu ver, e assim eu fui. Chegando lá, eu dei a mensagem, e foi uma mensagem, né, para um grupo de mulheres. Foi muito bom, muito maravilhoso, porque ali vidas foram restauradas, mulheres tiveram um reencontro com o Senhor, e foi uma bênção. Então, quando eu falo para você, seja forte, seja corajosa, ou se é você homem que está me assistindo, seja forte, seja corajoso, para que você saiba, que você entenda que não há nada que Deus venha te pedir que Ele não saiba que você possa fazer, porque Deus, ele já sabe da sua dor, Ele sabe que às vezes Deus permite que a gente passe por esse processo, porque Ele precisa nos resgatar. No meu caso, eu estava, ao meu ver, eu não estava totalmente perdida, né? Mas para Deus sim. Então eu estava perdida,
Já tinha entregado os pontos, a minha casa estava escancarada, as portas e janelas, metaforicamente falando, para o mundo espiritual agir, Satanás e seus demônios. Então, eu precisava passar por aquele processo doloroso do deserto para poder Deus me dar essa visão, me dar esse discernimento, me dá essa certeza que eu tenho para falar para você, que vale a pena você deixar-se passar pelo processo, deixar Deus moldar você, Deus restaurar, Deus limpar suas feridas, Deus ver o que precisa ser renunciado, porque não foi só naquele momento que eu sempre falo que eu estava passando pelo processo de separação, que Deus queria consertar a minha vida. Eu fiz coisas antes disso, antes de me casar, que eu tenho certeza que desagradaram o coração de Deus. Eu aprontei muito, eu fiz muitas coisas. Então, voltando aqui para a nossa palavra, para a gente terminar o nosso vídeo, seja forte, seja corajosa, leia todo o capítulo 1 de Josué, do 1 até... Eu li agora, né? Vi agora de 1 até o 9, mas leia o capítulo todo para você entender o que Deus quer fazer na sua vida. Vê aí o que você gosta de fazer. Se você gosta de fazer um salgado, se você gosta de fazer uma unha, às vezes você nem gosta, mas você precisa, e Deus vai te capacitar. Às vezes é um cabelo, às vezes é vender um sacolé, não sei como que você fala aí na sua cidade, mas uma cidade fala um chup-chup. Vê o que você pode fazer e faz a sua parte. Vá, siga para frente, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, assim como Ele abençoa a minha também. Amém. Eu espero que você fique na paz do Senhor, que o Espírito Santo console o seu coração, te dê forças, que você tenha forças para continuar, porque eu tenho certeza que Deus ele já preparou para você o melhor e que você tenha a capacidade de discernir isso no teu coração e abrir as portas para quando Jesus bater no seu coração, ele entrar e ele fazer morada dentro de você. E você ser restaurada nele, assim como ele fez comigo também, porque muitas pessoas falam por aí que o grande milagre, a grande restauração é quando o marido volta. O grande milagre, a grande restauração é quando Deus te cura e você se permite ser curada. O que ele vai fazer depois, o que Deus vai fazer depois, não é da sua conta, é da conta dele. Eu sou a favor da restauração de casamento. Eu entendo que tem pessoas que querem ficar sozinhas, eu entendo que tem pessoas que querem entrar em um novo relacionamento, mas eu entendo, acima de tudo, que a vontade de Deus é soberana na minha vida e na sua vida também. Mas antes que isso tudo aconteça, existe uma restauração pessoal esperando por você. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.